Olá, tudo bem? Meu nome é Priscila Moura Lima e mais um programa Improváveis está começando agora. E o tema de hoje é o tema que interessa a toda a família. Tal pai, tal filho. Será que você está fazendo diferente do seu pai ou você é apenas a continuidade do seu pai? Será que você se parece mais com o pai da terra ou com o pai do céu? E você, filho, que tem problemas com paternidade, que não consegue perdoar e superar aqueles erros que papai cometeu, seu pai da terra mesmo, aquele que você herdou o DNA. Hoje você vai ser confrontado aqui no programa Improváveis. Nossos convidados, pastor Cazé e o cantor Breno Fortunato. Quero convidar você e quero te convidar a convidar alguém. Você conhece algum adolescente revoltado, que não consegue se dar bem com o papai? Convida ele para assistir. Não saia daí. Menor preço, as melhores taxas, operadores no local, parcelamos sua entrada em até 18 vezes no cartão. Caros Carros, o tempo de Deus para você comprar seu carro novo, hein? Avenida Brigadeiro Lili Silva, 391, Duque de Caxias. Vem! Estamos aqui com os nossos convidados de hoje. O Breno já é de casa, já veio aqui antes. Seja bem-vindo mais uma vez, Breno. Obrigado, é uma honra estar aqui nesse programa uma vez mais. Obrigada. Desde já um abraço a todos que estão nos acompanhando e muito obrigado, Priscila, por nos ceder o convite mais uma vez. É uma grande honra. Seu testemunho me chamou muita atenção. E o convidado especial de hoje, é com muita honra que eu recebo esse pastor da minha igreja, Assembleia de Deus Novo Tempo, mais conhecida como Adenote, pastor Cazé. Seja bem-vindo, pastor Cazé. Priscila, uma honra estar aqui com vocês pela primeira vez, quem sabe, né? Primeira de muitas, com certeza. Primeira de muitas, né? Uma honra conhecer aqui o Breno, né? Já conheci aqui. E um privilégio estar com vocês Amém, aqui glória hoje, a Deus. podendo falar do reino, da grandeza de Deus. Com certeza. E nesse tema tão Amém. importante que foi solicitado. Amém. O tema de hoje é paternidade. E o tema dentro do tema é tal pai, tal filho. E depois vocês vão entender por quê. Pastor, eu quero que o senhor nos conte um pouco, assim, de forma bem reduzida, né? Infelizmente, a gente tem um tempo muito curto, assim, mas nos conte um pouco da sua história com o seu pai. Com né? o meu pai? Isso. Bom, nós somos 5 irmãos. Nós nascemos todos no Nordeste do Brasil. Minha terra. Nordeste do Brasil. Terrinha. Lá no Ceará. Então, o que acontece? No Ceará mesmo, a gente pouco lembra-se da pessoa do nosso pai. Porque nós ainda éramos muito crianças e o meu pai precisou vir aqui para o Rio de Janeiro para poder trabalhar, para nos enviar o sustento. Então, o que acontece? Nós não tivemos, na fase de criança, nós não tivemos muito contato com esse pai. Ele nos trouxe para o Rio de Janeiro, já na nossa fase de pré-adolescente para adolescentes. Então, aqui nós não ficamos muito tempo também com o nosso pai, porque existem coisas que, isso é mais para quem é casado, vai entender mais ou menos o que eu estou falando. Existem coisas que só o marido e a mulher sabem exatamente o que se passa dentro de um lar. Um belo dia a gente acordou e o nosso pai ele não estava mais com a gente. Não faleceu não, ele simplesmente deixou a nossa casa naquela ocasião. Vocês já moravam aqui no Rio? Nós já morávamos no Rio. Ele já tinha trazido. Nessa época eu tinha aproximadamente 11 anos de idade. Tá certo? E eu sou do meio de 5 irmãos. Eu tinha 11 anos de idade. Mas existem coisas que só depois, com o tempo, com a experiência que você vai adquirindo, você vai crescendo, a maturidade vai sendo adquirida, você lá na frente vai ser marido, vai ser pai e vai entender certas coisas, né? Então a experiência de vida, ela me proporcionou a chance de entender em parte o que aconteceu naquela época e como hoje eu entendo o meu pai. Então um dia o senhor acordou e simplesmente seu pai não estava lá. Perfeitamente, foi dessa forma. Breno, com você foi
parecido, né? Só que ele, antes de partir, ele já foi dando avisos, né? Que uma hora isso ia acontecer, né, Breno? Exatamente isso, foi deixando rastros, né? Como já conversei aqui da outra vez que estive no programa, ele foi sumindo aos poucos, no final de semana, daí a pouco 2, 3 dias. E quando a gente viu um dia, minha mãe falou, não, da próxima vez que ele aparecer, já vai ser para ir embora, que eu não vou ficar aceitando essa postura dele aqui em casa. Então foi exatamente isso que aconteceu. Agora fala pra gente, qual foi a data que o seu pai decidiu ir embora e nunca mais voltar? Foi exatamente no dia do meu aniversário. Você estava fazendo quantos anos? Eu estava fazendo 12 anos de idade, estava lá aguardando, pensando, agora ele vai chegar com o meu presente, com um bolo, com alguma coisa. E para minha surpresa, ele chegou para sair. Nossa. Então foi um choque muito grande, uma coisa que me marcou muito. Imagino. E não tem como esquecer, aquela data ali foi muito marcante mesmo. Imagino, principalmente nessa fase, a pré-adolescência, onde Exatamente. são as lembranças da pré-adolescência e da adolescência vai influenciar muito no adulto que a gente vai se tornar, né? É verdade. E vocês passaram por isso numa fase bem problemática já, né? A pré-adolescência está saindo da fase de criança para o adolescente. É um rompimento, né? E nesse rompimento vocês sofreram esse trauma. Exatamente. A gente vai assistir um clipe agora. Oh Señor, tú eres mi Dios, a ti quiero cantar. Oh Señor, y con mi voz tu rostro acariciar. A veces se me acaban las palabras para expresarte cuál es mi amor por ti. No sé hacer otra cosa que cantarte para decirte que tú eres para mí el motivo de vivir, el motivo de vivir. Pastor, como foi esse processo? Então, Priscila, Durante a adolescência, como o senhor lidou com isso aí? Apagou, esqueceu e seguiu em frente? a gente precisou crescer e amadurecer antes do tempo. Porque existem coisas que só a vida vai proporcionar a você. E uma delas é a questão do amadurecimento. Nós éramos agora 5 pré-adolescentes dentro do Complexo da Maré, Hoje. aqui no Rio de Janeiro. Complexo da Maré. Então, nós morávamos dentro da favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, à mercê. Nós estávamos totalmente à mercê naquela época. Então, todos nós estudávamos. Nós éramos pré-adolescentes ainda, e todos nós estudávamos em colégio bom. Colégio muito bom. Mas, infelizmente, a vida nos causa certas peças que a gente vai ter que trabalhar com isso. Vai ter que dominar isso. Só achamos uma solução. Minha mãe nunca trabalhou. Então, o que a gente foi fazer? A gente foi para a feira. A gente foi para a feira fazer carreto de feira. Olha, Priscila, eu tomei muito tapa. Eu tomei muito tapa na feira dos que já estavam lá antes de nós. Tapa de verdade? Tapas Apanhar de verdade, mesmo assim? tapas de verdade. Eles nos expulsavam de lá, dizendo que aqui não, aqui já tem dono. E nós voltávamos para casa, né? Às vezes sem nada, chorando, porque nós não conseguíamos fazer absolutamente nada, monetariamente falando, naquele dia. Mas a gente não desistia. Já que não dava na feira, a gente ia catar papelão para vender no ferro velho. Todos nós íamos catar papelão para vender no ferro velho. E aquilo ali rendia pelo menos o pão de cada dia. Literalmente o pão de cada dia. Era isso que a gente comia. Era o maná diário. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui do programa e para você que está assistindo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu só fui saber o que é comida de verdade quando eu me alistei no Exército. Nossa. Eu, naquela época, ninguém queria servir, porque o Exército era muito puxado, servir o Exército. Ninguém queria. Era muito severo. E quando me fizeram a pergunta, você quer servir? Eu disse, eu quero. E era uma época de moda
Lembra daquela menudo, aquela febre do menudo antigo? Não é do meu tempo, não. Não. Então existia aquela febre, eu tinha o cabelo muito grande naquela época. E quando me perguntaram, olhando para o meu cabelo já, perguntaram assim, você quer servir? Eu falei, eu quero. Quando eu disse eu quero, eu lembro que o oficial que me fez essa pergunta não acreditou. Você quer servir? Eu falei, eu quero. Mas eu queria servir, sabe por quê? Para eu comer comida. Nossa. Porque eu fiquei da minha pré-adolescência até a fase de adulto comendo pão com pão. Meu Deus. Pão com pão. Vendendo papelão. E isso é a realidade vendendo ferro velho. Essa é a realidade de muitas famílias que não têm a presença paternal, porque a presença paternal não é só o carinho, é porque tudo é romantizado, Exatamente. infelizmente. Mas a presença paternal, pela Bíblia, é provisão, proteção e direcionamento. Exatamente. É isso que um pai representa dentro de uma família. Exatamente. E quantas pessoas, quantas famílias passam pelo que o Senhor passou, mas que bom que passou. Passou. Né? E você, Breno, me conta, sua adolescência sem papai, você era o único homem da casa, daí Perfeito. então, né? Você se tornou o homem da casa, com 11 anos. Exatamente isso aí, né? Como disse, me lembro também que, assim como aconteceu com o pastor, minha mãe também teve um tempo que nós também trabalhamos na feira. Lembro que minha mãe vendia panos de prato na feira com carrinho. Por conta de logo quando meu pai saiu de casa, né, a gente perdeu aquele sustento. Então, e ele saiu, não deu assim, vou para tal lugar, ou semana que vem eu apareço. Não, foi embora e você fica sem saber para onde, aonde procurar. Nossa. E a primeira coisa que some é telefone, né? Então você não tem para onde ligar, não tem para onde ir. Então aí eu me lembro que alguns domingos, tinha feira de domingo ali no centro de Caxias, nós íamos vender pano de prato. E durante a semana corria atrás de pano, minha mãe fazia um bordado lá, as coisas assim para tentar, pelo menos manter, né, o pão de cada dia. Confesso que a gente nunca passou assim necessidade. Graças a Deus, Deus sempre nos amparou, sempre fomos da igreja, Deus sempre cuidou da gente. A igreja também fazia muito esse papel. A igreja, gente. Entendeu? E eu sou muito grato a Deus por isso e pela igreja a qual congrego até hoje, porque ela sempre foi muito presente na nossa vida. Sua igreja foi igreja, de verdade, exatamente, né? Isso aí. Até hoje, eu sou muito grato a Deus por isso. O meu pastor foi um pai, de fato, para mim. Glória a Deus. Até hoje eu tenho esse sentimento por ele. E eu tenho a agradecer a Deus. Então, até eu conseguir trabalhar, porque assim, o pai da gente sai de casa num dia, não é no outro dia que você começa a trabalhar. Lógico. Só que o trabalho pode não vir no outro dia, mas a fome aparece no outro dia. No mesmo dia. No Entendeu? mesmo dia a As fome, necessidades aparecem imediatamente. Então, fica aquela interrogação. E como foi na adolescência, acredito que assim como o pastor também, a adolescência é a fase da interrogação para tudo. Nossa. Todos nós que estamos aqui passa por esse momento. O que eu vou fazer, o que eu vou ser, o que eu vou vestir, como será. O que eu vou calçar, porque o adolescente tem essa preocupação, Exatamente gente. isso. O que os meus colegas estão fazendo, eu vou fazer. E aquela questão também que eu me lembro bem da minha adolescência era, nós sempre nos espelhávamos no nosso pai. O que o meu pai eu quero Principalmente ser. você que era o menino. Exatamente. Então você viu o seu pai fazendo aquelas coisas. E meu pai sempre dizia para mim assim, eu não quero que você seja o que eu sou. Oh, meu Deus. Eu vou me ter referência em quem? Se quem era para ser minha referência dizia para mim, eu quero que você não seja o que eu sou, eu quero algo melhor para você. Mas eu não tinha nenhuma base. Querendo ou não, nós seres humanos precisamos de alguém. Você não tinha nenhum outro direcionamento. Exatamente E nem ele apontou, né? Tipo, não seja como eu, mas igual a fulano, sei lá. Tô dando, né? E ainda tinha um peso. Ele falava, não quero que você seja como a mim e nem quero que você seja como meu avô, meu pai, porque ele também me abandonou. E assim, eu acho que o rompimento foi mais sério para você porque vocês tinham uma base familiar equilibrada. Vocês tinham casa própria e depois desse rompimento veio uma crise financeira, né? Porque no caso do pastor, vamos dizer, já era pobre, já era difícil. Vocês tinham uma vida... Isso, exatamente isso. A gente aparentemente tinha uma vida estável, né? Nós tínhamos uma casa própria, meu pai tinha o carro para transportar a gente, tinha moto. Então, de repente, ele foi embora levando isso e quando nós vimos a casa que era nossa
estava à venda, uma outra Ai, pessoa meu já estava Deus. comprando, e a pessoa, não, eu já paguei, a casa é minha, e ficou aquela enrolação. Aí tivemos que ir para uma casa de aluguel e aquela situação apertada para poder pagar o aluguel. Haja vista que a minha mãe não tinha muito estudo. Então eu com 12, minha irmã com 8 não trabalhávamos. Minha mãe não tinha um bom estudo para poder se manter num emprego de carteira Emprego legal, assinada. né? E ainda tem E- que cuidar de vocês. Exatamente isso aí. Então a situação ficou realmente complicada. Imagino. Pastor, depois de quanto tempo o senhor encontrou seu pai, reencontrou seu pai? Então, Priscila, o que que acontece? Eu servi o exército, né? Acabei servindo o exército, cumpri um tempo determinado lá. Depois que eu saí do exército, pouco tempo depois, eu fui tentar encarar o mercado de trabalho. E eu lembro que o meu primeiro emprego foi rasgando papelão. Eu precisei Carteira vender assinada papelão. não, né? Carteira assinada. Sério? Carteira assinada. Eu estava lá só para rasgar papelão. Era uma linha de produção. O meu trabalho era rasgar as caixas, Entendi. tirar o material das caixas e fazer fardo das caixas. Então, eu aprendi lá fora com a vida, rasgar papelão para vender. O meu primeiro emprego foi rasgar caixa de papelão. Mas foi o primeiro emprego de uma grande caminhada que Deus tinha Amém. na minha vida. Glória a Glória a Deus. Deus. Então, o que que acontece? Então, pouco tempo depois, eu casei. Casei já aos 22 anos. Eu digo 23, mas foi 22. Era nessa Deixa eu só abrir transição. parênteses aqui. A primeira vez que eu tive a oportunidade de ver o pastor Cazé pregando, acho que foi no encontro de EBD, eu não lembro muito bem, na minha igreja sede. E o senhor falou algo sobre família. Foi a primeira vez que eu vi o senhor. Assim, né? Primeira vez de verdade. E ele estava falando sobre família, e ele contou que enquanto ele estava estudando aquela palavra, o filho dele perguntou, né? O que o senhor está fazendo, pai? Ele, estou estudando aqui, vou falar sobre família. E o filho dele falou para ele, o senhor pode. Foi. Até... Não tem como se emocionar, porque É verdade. quando o senhor falou aquilo, eu fui uma menina na adolescente, Verdade. muito namoradeira. E muita gente vê, a maioria das meninas que namora, que tem bastante namorados na adolescência, como meninas vazias, meninas, falar o português aqui, safadas. Mas, na verdade, eu só estava procurando um pai. A ausência paternal na vida de uma menina traz traumas muito grandes. Meu pai estava dentro de casa, mas até uma fase da minha vida estava alcoolizado, que ele era alcoólatra. E depois de uma segunda fase, ele se converteu, mas virou um religioso de mão cheia. Entendi. E a religião me roubou o meu pai, né? Porque ele queria se tornar alguma coisa importante dentro da igreja em troca disso. Fora que ele se converteu, deixou de beber, deixou de usar álcool, mas os problemas do álcool estavam nele. A abstinência, o caráter deformado por conta do vício. Então, eu tive que lidar com isso. Então, é muito importante que as pessoas entendam, você que está aí na igreja entenda, que se você estiver lidando com algum menino rebelde, algum menino que está dando trabalho, alguma menina que está a todo momento trocando de namorado, peça a Deus visão espiritual, porque às vezes está pedindo socorro. Procura saber como está a família desse adolescente, dessa menina. Procura saber, olha, eu particularmente, sabe, as mães solteiras dentro da igreja, em vez de você, mulher, você que é líder, você que caminha aí com seu marido do lado, ficar batendo, porque mãe solteira dá trabalho. Não é porque ela quer, porque ela tem que aprender a ser pai, a ser mãe. E Verdade. isso faz com que a gente endureça. Então, às vezes, a gente lida com mulheres solteiras, mães solteiras dentro da igreja, que são mulheres duras, às vezes chatas, às vezes até feridas, não é o caso de todas, amarguradas, mas elas estão pedindo socorro. E a igreja, como você falou, Breno, tem a responsabilidade de socorrer essas famílias. Né? E depois de quanto tempo o senhor encontrou o seu pai? Meu pai, eu casei aos 23, quando eu tinha aproximadamente 25 anos, eu o encontrei. Finalmente eu o encontrei. Depois de 25 anos, eu com 25 anos de idade, em média, eu encontrei ele. Então, quer dizer, entre a saída dele da minha casa até eu reencontrá-lo, se passaram aí 14 anos. O senhor já era cristão nessa fase? Não. Ainda não era Não, crente? Não. Eu casei aos 22 e me converti aos 27.
Depois de reencontrar o seu pai. Exatamente, depois de reencontrar o meu pai. Mas nesse reencontro, eu tive naquele mesmo lugar, foi Angra dos Reis na época, eu reencontrei em Angra dos Reis. Ah, então ele não voltou para a terra dele naquele período? Não, Nossa, não, Priscila. Na verdade, ele saiu, aí durante um bom tempo, ele simplesmente não deu notícias, e depois a gente acabou descobrindo que ele já estava com outra mulher, outra família, em Angra dos Reis. Geralmente acontece isso. Entendeu? Foi o seu caso? Foi o caso do seu pai, Breno? Então, meu pai, por um tempo, a primeira vez que nós o reencontramos, depois, se não me falha a memória, de 2 anos... Ah, então ele passou um tempo sumido Passou mesmo? um tempo sumido mesmo. E depois de uns 2 anos, aí ele ligou e falou, não, quero que vocês venham aqui na minha casa, que agora eu tô com uma outra mulher e etc. E nós fomos lá, eu e a minha irmã. Fomos lá na casa onde ele estava. Mas só que foi um relacionamento que eu não sei o que aconteceu, acabou rápido, né? Foi a mulher que ele Com arrumou. certeza ele era um homem que carregava traumas também. Com certeza, por também Pelo ter sido fato dele abandonado falar. pelo pai. Exato, pelo fato Exatamente. disso ter se repetido, ele era um homem que tinha os seus traumas, suas dores. Né? Tinha. Acredito. No momento da separação, ficou para mim uma grande incógnita. Por quê? Porque ele sempre se sentiu muito mal pelo pai dele ter o abandonado. Ele sempre me dizia, eu nunca vou te abandonar porque o meu pai me abandonou. Eu nunca vou te abandonar. Eu acredito Só que ele iria conseguir isso em Cristo. Acredito que talvez pelo Em fato dele ter Cristo, ele abandonado iria, a Cristo, com né? certeza. E ter se desviado ali do evangelho tá na aí, trajetória, isso acarretou dele com certeza. não conseguir. Alguns porque ele pecados, queria muito isso dentro dele. Com certeza. Alguns pecados a gente só vence se estiver em Cristo. Pecados verdade. familiares que vai aí passando de pai para filho, de filho para neto, a gente só vence no Senhor Jesus Cristo. Existem coisas, Priscila, que, à luz da Bíblia, você está falando bem, à luz da Bíblia, você vai observar que praticamente parece que a gente está copiando tudo que os nossos pais fizeram. Verdade. Dependendo do momento que você está vivendo, parece que é a cópia. Você pega a história de Abraão, de Isaac, de Sim. Jacó, fizeram todos eles a mesma É coisa. verdade. É só um sequencial, só um sequencial dos que os nossos avós, bisavós, antepassados fizeram. Verdade. E a gente parece que está só copiando. Verdade. Você entendeu? Então, quando eu reencontrei meu pai, parece que veio um filme na minha cabeça, já que agora eu sou casado, vendo ele casado. Que existem coisas que só marido e mulher vão saber o que se passa. Perfeito. E se você não souber dominar essas coisas no teu dia a dia, porque você tem que viver um dia de cada vez. Você não pode jogar todos os problemas da vida em cima de uma situação corriqueira, em cima de uma situação do convívio diário. Você não pode fazer isso. Então, quando eu com 25 anos, que eu reencontrei meu pai, e eu já estava casado há 3 anos, mas agora sou um homem casado e sou pai, começou a vir algo na minha cabeça. Eu imagino. Para pensar no sentido de que ele errou. Mas Como é que... Imagina o senhor como pai ali naquele momento, fala, como é que ele abandonou um filho? Porque eu jamais faria isso, exatamente. né? A gente, depois que é mãe, Exatamente pai... esse pensamento que a gente fica. Tudo isso, quando você... Aí entra a conversão. Quando Sim. você se converte e começa a se aprofundar na obra, sabe, na Bíblia, você consegue, aquele homem que errou tanto lá atrás, você consegue ter um entendimento. Você consegue abrir o entendimento em relação. Ele não é diferente de mim. Verdade. Eu poderia errar igual ele. Verdade. Só que eu optei não fazer, aprendendo com o que aconteceu. Mas aí é que tá. 2 anos depois que o senhor conheceu o seu pai, o senhor conheceu Jesus. E com certeza o senhor conseguiu manter essa palavra, porque Jesus estava no negócio. Exatamente. Né? Não, é sempre ele. É sempre ele. Se ele não tiver, Priscila. A gente precisa entender o seguinte. Ontem eu estava... posso até falar aqui um ponto que eu estava ministrando ontem. E eu falei exatamente sobre esse ponto. O que acontece? Existem coisas que é propósito dele. É verdade. Sabe? Deus dá um sonho para José. Eu vou dar um exemplo aqui. Deus deu um sonho para José. Mas Deus não falou, conte. Certo, Breno? Perfeito. Deus não disse, conte. José foi e contou. Se José vai contar só para o pai e para a mãe, é uma coisa.
Ele contou para o pai e para a mãe. Daqui a pouco ele foi contar para quem não gostava dele. E não gostava, não porque eles eram maus, mas porque faziam parte de uma família ferida e machucada por um pai que tinha preferências. Exatamente. Eu escuto alguns pregadores bater tanto nos irmãos de José, Não, mas não. cresce numa família onde o pai deixa bem claro: esse aqui é o meu preferido, Exatamente. esse aqui é o filho da Não. mulher que eu amo. Perfeito, Né? Priscila. Não pode, Breno, ter predileção, desculpa, por filhos. Verdade. Você não pode ter tantos filhos e dizer assim, esse é o meu predileto. Você vai causar. Verdade. Então, se você... Aí a gente volta lá ao que a gente falou. Se você observar o caso dos pais de Jacó, Isaac e Rebeca, você vai ver que Isaac gostava de Jacó e Rebeca gostava... Não, Isaac gostava de Esaú e Rebeca gostava de Jacó. Se você tem predileção, o que está acontecendo nesse caso? Você não está ensinando o teu filho lá na frente ser um bom pai. Verdade. E o teu filho nem sequer está aprendendo a ser filho. Então Jacó não aprende nem ser filho, como é que vai ter 12 filhos? Vai ensinar o quê? Meu Deus. Você entendeu? Fica complicado. Aí entra o que Priscila falou. Entendeu? Como é que vai administrar isso? Amém. Se lá atrás não aprende. Breno, você ia fazer alguma observação? Sim, pastor, pelo menos acontecia muito comigo, não sei, o senhor acho que ficou pelo menos uns 14 anos, né? 14 anos. Sem o seu pai. Comigo era assim, sempre tinha uma data que marcava muito a ausência do meu pai, que era o Dia dos Pais. Não sei Fora o como seu foi pro aniversário, senhor. né, Breno? Isso. Só que meu aniversário foi o que até eu falei da outra vez que eu vim aqui. Eu dei um jeito para substituir Depois tu essa conta ausência. isso, não conta agora Depois eu não. vou contar. Mas o Dia dos Pais era um dia que marcava, porque você olhava todo mundo com seus pais, e eu ser o meu. O senhor também era assim? Talvez, Breno, obrigado pela pergunta, viu, Bruno? Mas talvez pela ausência, porque meu pai trabalhava mais e dava menos assistência. E a Mas gente e precisa depois entender, do trauma? a gente precisa até entender isso. Então não tive como memorizar Sim. uma data. Verdade. Ele já era ausente, Ele já era né? ausente. Mas no Dia dos Diferente. Pais virou algo costumeiro? Oi? Porque o Dia dos Pais é uma data marcada para todo Mas mundo. eles eram pobres. Tipo, não Não tinha tinha o como costume, tipo, comemorar. esse dia, Nós- vou fazer uma lembrancinha pro meu Eu pai. sei o Porque que a que escola você tá tem falando. muito disso. Leva uma gravatinha pro seu pai, uma caneca pro pai. A escola tem muito isso. Com o senhor, não. Não. A gente não memorizou. Não teve como. É verdade, a gente só sente falta daquilo que a gente guarda. Exatamente. Né? E é igual Natal e Ano Novo. Tem muitas famílias que nunca teve um Natal e Ano Novo. Eu vivi isso. Eu só vim ter o meu primeiro, para você ter ideia. Eu só vim entender o que era Natal com 14 anos de idade. Porque eu passei o Natal na casa de uma amiga. Eu não sabia que existia Natal e nem Réveillon. Porque nunca foi comemorado dentro da minha casa, porque a gente era muito pobre. Então, meu pai e minha mãe passavam Natal e Ano Novo dormindo. Para você ver o que é cultura familiar, né? A realidade. Essa ausência de paternidade, Priscila, deixa eu só colocar um adendo aqui para vocês. Só para vocês terem uma ideia, olha o que é a ausência da paternidade. Quando a gente fala de paternidade, aí a gente fala o conjunto da obra, a família em si. O Evangelho de Lucas, no capítulo 8, ela conta, rapidamente, conta a história de um homem chamado Jairo. Ele está com um problema sério, que a sua filha está à beira da morte. Certo? Perfeito. Ele já gastou tudo que podia e não deu jeito. Então, só quem está podendo resolver agora é quem pode resolver. E esse é Jesus. Jesus entra no cenário. Jesus entra na casa de Jairo e cura a filha de Jairo. Só que no texto parece que não está escrito por que a menina estava doente. Mas está escrito. Está lá no texto. Você pode perguntar assim, não está escrito, está escrito. Vai lá que está escrito. Depois que Jesus cura, ele olha para o pai e para a mãe e diz assim, ó, pessoal, dá comida para ela, tá? Então a menina está dentro de casa, tem um pai, tem uma mãe, mas o pai é famoso. O pai tem dinheiro. Muito atarefado. O pai atende a muito sociedade. Muito compromissado, verdade. E a mãe é a primeira dama. Oh, Jesus. Perfeito. Mas tem alguém dentro de casa que não está sendo assistido por eles. Tem alguém que está sendo esquecido, porque todo mundo é lembrado, menos aquela menina. Meu Deus. Então a menina entra em depressão dentro de casa, começa a não comer, não quer mais nada, não consegue assistir nada, não consegue estudar, não consegue nada. Está definindo dentro da própria casa, por causa da ausência paterna,
E no final você vê o que acontece. O desespero toma conta deles, por quê? Porque agora estão vendo que a menina está indo embora, praticamente. Já nas últimas é Já que nas o últimas. pai lembra, minha Interessante, filha. né, pastor, analisando essa história, trazendo para nós o pai sabe que está doente, mas não consegue identificar a doença. Não. E conosco, hoje em dia, eu conheço muitas famílias que são assim, não, é que meu filho só fica trancado dentro do quarto, Ai, eu meu não sei filho é o que uma é. bênção. Entendeu? Eu deixo ele lá jogando, fica Exatamente quietinho. isso. Meu filho é maravilhoso. Hoje em dia o celular substitui a Exatamente. presença dos pais. Isso É, tem o acarretado pirão na aqui sociedade. é grosso no programa Improváveis. Mas vamos agora glória. para o quadro Mentoria Feminina com a pastora Daniele Cassiano. Olá, sou Daniele Cassiano, estou aqui para te conduzir ao caminho de volta para casa. No último programa, nós falamos sobre o princípio do também, de nós termos a obrigação de fazer algo e fazer além da obrigação, que vai trazer para nós virtudes, vai trazer para nós bênçãos espirituais, vai trazer para nós retorno dentro do nosso lar. Nós sempre falamos aqui que o lar é onde o coração se forma e a mesa é onde o coração ele vai se conectando. E nós temos a obrigação como mulheres de trazer essa harmonia dentro do lar. Nós falamos já sobre prioridades, de temer ao Senhor, que é a nossa primeira prioridade. Falamos sobre a nossa segunda prioridade, que é o nosso marido. Depois a nossa casa, manter a nossa casa organizada, as coisas organizadas. Depois os nossos filhos. Depois vem a nossa vida pessoal, nosso autocuidado. E depois a nossa vida pública. Por último, a nossa vida pública. E hoje eu quero trazer para você sobre a nossa segunda prioridade, que é o nosso marido. A nossa segunda prioridade, aquilo que nós temos que cuidar e zelar e fazer disso algo importante para a nossa vida. E a nossa vida conjugal, ela está muito ligada a algo que eu acho maravilhoso, que é o casamento, a alusão do casamento, né? Quando Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Quando o Senhor ele instituiu para nós essa visão, né, essa ligação, ele queria que nós entendêssemos que dentro do casamento nós temos que buscar intimidade. Assim como nós buscamos intimidade com Deus, precisamos de intimidade com Deus, é necessário ter essa intimidade com Deus, essa conexão com Deus. Nós, como casadas, temos que ter essa conexão e essa intimidade com o nosso marido. E dentro de um casamento, não tem como ter intimidade com o marido se não for através da relação sexual. E isso é muito negligenciado muitas vezes por nós. Quando nós falamos em priorizar o marido, nós estamos ligadas diretamente a essa questão da relação sexual, que é algo que nós temos que colocar como prioridade dentro dessa questão matrimonial. Quando nós escolhemos casar, nós escolhemos também ter essa intimidade. A mulher, ela vem com essa proposta, né, de intimidade muito diferente da proposta de intimidade do marido. Assim como Cristo cuida da igreja, o marido ele cuida da mulher. E assim como a igreja se reverencia ao Senhor, se reverencia a Cristo, nós como mulheres temos que nos reverenciar ao marido e dar a ele o que é de dever. Né? E a relação sexual, ela inclui isso aí. Então, o corpo não é mais meu e o corpo dele também não é mais dele. E quando nós falamos de intimidade com Deus, nós remetemos à intimidade, sim, com o nosso marido, o nosso casamento. Então, a gente tem que ter uma prioridade nisso aí, nessa gestão de tempo nossa. Tem que ter um tempo para os dois. Eu não digo somente um tempo todo em família, todo mundo, e brincando, e jogando, e sentando à mesa, mas um tempo de intimidade dentro do quarto. Então, hoje eu quero te conscientizar que você precisa priorizar esse tempo também. Deus, ele coloca várias atribuições na mulher. Temos sim que cuidar e sermos guardiães do nosso lar.
mas também vamos ter que, além de cuidar do nosso lar, cuidar do nosso marido e dos nossos filhos e de outras coisas também. Eclesiastes 9:9 diz que o homem tem que gozar a vida com a mulher que ama, ser feliz com ela, e assim a mulher também. E quando nós lemos em Provérbios capítulo 5, que diz que beba da água do seu próprio poço, está dizendo que o homem tem que beber a água das suas cisternas. Nós somos cisternas, e como cisternas nós temos que ter uma água clara, uma água limpa, uma água pura, pronta para ser apreciada. Assim como a água é necessário e de vital importância para a vida, para um casamento, a relação sexual também tem a mesma importância. E eu quero que você fique com essas palavras, que você fique aí ruminando, pensando, e no próximo programa a gente conversa mais um pouco sobre isso. Até o próximo. Todo ano eu vou fazer um culto para agradecer a Deus pelo meu aniversário. Se meu pai vier, ele vai comemorar, se minha mãe, meus amigos, mas mesmo se não tiver ninguém, nem que seja só eu e Deus, um culto eu vou fazer para agradecer, para nunca mais esse trauma tomar conta do meu coração. E graças a Deus até hoje eu tenho feito cultos, meu pai até participa. Eu ia perguntar já isso para foi, você. minha mãe, minha família, todo mundo. E para mim é uma maior alegria, eu fico muito feliz quando chega o meu aniversário, que é onde eu consigo reunir todos os meus amigos, família, e a gente consegue celebrar essa vida. E o fato de meu pai ter saído foi só um detalhe, que foi mais um motivo para eu agradecer a Deus pela vida que ele me deu. É verdade. E deixa eu te perguntar, hoje o seu pai tem uma nova família, está casado, tem um bom relacionamento com você, independente de tudo? Então, como hoje que você... meu pai não tem uma nova família, ele mora só, mas nós temos um relacionamento muito bom, nós conversamos demais, sempre ligamos, vira e mexe eu marco pra gente almoçar, sair, agora com a pandemia a gente não tá podendo, mas até jogo de futebol a gente assistia. Que bênção, entendeu? né? A gente sai, sempre dia dos pais, época de festas, Natal, Ano Novo, ele aparece, ou a gente sai pra almoçar, a gente sempre almoça muito, né? Durante o dia, então a gente tem um relacionamento de boa. Ele me assiste muito na internet, compartilha para os colegas. Olha meu filho aí. Que bênção. Então eu fico muito feliz com Ele tudo já que Deus voltou para fez. Jesus, Breno? Ainda não, mas eu acredito que Deus vai fazer isso Vai, por já mim. está fazendo, com certeza. Em nome de Jesus. Só o fato dele estar só, eu acredito que já é Jesus trabalhando na vida dele, porque para um homem que já teve várias mulheres e várias famílias, decidir permanecer sozinho, já é o trabalhar de Deus. Verdade. Né? Você entende assim? Sim, eu tô querendo muito. É uma coisa que Deus sabe que está muito no meu coração. Eu tenho trabalhado muito para isso, porque acredito que também deve acontecer assim com o pastor. Dói muito na gente. Quando a gente está no culto, vê as almas se converterem, a gente canta, a gente fala, oh Deus, falta só o meu. Verdade. Então, verdade. eu acredito que isso deve acontecer com todo mundo. Acontece muito comigo. Mas eu acredito que um dia eu ainda vou estar no culto, sim. Vou falar, quer Jesus? Ele vai falar, hoje eu quero. Já deixa uma mensagem aí pro seu pai, tá entendendo? Que eu acho que ele vai estar te assistindo com certeza. Com certeza. Fala, pai, volta, pai. Vamos Vem voltar caminhar pra casa do comigo, pai. Porque eu tenho certeza que o pai, que é meu pai, teu pai, acima de todos, está com muita saudade do Senhor e quer o Senhor de volta com ele. Glória a Deus. E o senhor, pastor, conheceu o papai, 2 anos depois se converteu. Depois que o senhor se converteu, o senhor passou a ver tudo que o senhor viveu. Com qual olhar? Qual foi o olhar que o senhor olhou depois para a sua história, depois que o senhor teve um encontro com o Abba, né? Pois é, Priscila. Aí a gente começa a ter um grande entendimento dessa relação pai, filho, família. Porque a gente entende que o próprio Deus, sendo pai, ele não deu tudo para o filho. Verdade. Ele não deu tudo para o filho. Verdade. Ele deixou o filho vir aqui fazer a obra dele e disse, você tem um trabalho para fazer. Mas nesse trabalho, o pai não deu tudo para o filho, porque senão ele não diria assim, pai, eu te dou graças porque em tudo o Senhor me ouve. Nós somos pais. Nem tudo a gente está para dar. Verdade. Às vezes os nossos filhos precisam que nós falemos, eles ouçam e tenha isso como diretriz na sua vida. Mas nem tudo, nós como pais, nós podemos ceder. Verdade. Porque se em tudo que é pedido pelos nossos filhos, nós cedermos,
poderemos estar errando aí. Verdade. Então, o próprio Deus, Jesus falou assim, o Senhor em tudo me ouve, mas Jesus não diz assim, e em tudo o Senhor me atende. É. Tá certo? Verdade. Ele não disse que Deus o atendia em tudo, ele disse que em tudo Deus o ouvia. E nós como pais, fazendo a analogia de nós como pais, a gente, parece que os nossos filhos não entendem que a gente está ouvindo eles também. E o que a gente fala, eles também nos ouvem. O que eles não entendem às vezes, Priscila, é porque não são atendidos. Verdade. É porque às vezes o não de um pai é a melhor coisa para o filho. Verdade. Depois que eu encontrei meu pai, depois que eu reencontrei meu pai, e aí eu visitei ainda umas 3, 4 vezes depois disso, porque ele viajou para a terra de origem, para o Ceará, aonde lá está até hoje. Está vivo meu pai ainda. Meu pai está com 86 anos. O senhor tem contato com ele ainda, pastor? A gente tem contato, só que o meu pai, como ele mora muito no interior, ele não usa internet, não usa nada disso. Entendi. Então não é tão simples hoje mandar um recado desse que você mandou para o teu pai. É verdade. Tá certo? Mas uma coisa eu sei, Priscila foi muito feliz aqui na fala dela. Meu pai ainda está vivo. E a qualquer momento, a gente está esperando também Deus bradar na terra nesse momento de pandemia aí. A qualquer momento, quando clarear as coisas, eu vou lá. Sabe por quê, Priscila? Nós falamos no início aqui, eu comentei, que em todas as nossas vidas há um propósito de Deus. E eu sei que se ele está vivo até hoje, ele pode partir amanhã, mas ele vai ter que ouvir que existe um pai que não esqueceu dele como filho. O seu pai também foi abandonado ou não? Ele O meu, passou? não, o meu pai não. Não, ele não foi abandonado pela sua família. Pessoa do interior, geralmente, lá do Nordeste, naquela época do algodão, do pé de algodão, catava-se algodão no pé, tal. O meu pai não foi abandonado. Só que ele entendeu o seguinte, 5 filhos naquela época, naquela ocasião, não dava para conseguir resolver essa situação familiar com o pouco que se ganhava. Por isso que se dizia naquela época que no Rio de Janeiro, quem vinha para o Rio ficava rico. Aí meu pai veio tentar trabalhar de obra aqui, que ele foi mestre de obra. Entendi. Então, mas ele não teve essa dificuldade que nós tivemos. Entendi. Mas É com que certeza também não teve aquele paizão, porque daquilo que as pessoas romantizam e acham que é ser paizão. Porque imagina, no interior, naquele tempo, ter que Naquele trabalhar. tempo, Minha mãe começou a exatamente. trabalhar na roça com 8 anos de idade. Perdão, Essa era a realidade. Perdão, Priscila, teve uma do coisa que eu não interior. disse. Eu com 5 anos, 6 anos, no Ceará, antes de nós virmos aqui para o Rio de Janeiro, eu já catava algodão. Pois é, A criança com 5 anos, lá no Nordeste, lá, já era um homem para eles. com certeza. Você tem que ganhar o teu sustento, entendeu? Mas aí quando a gente pensou que não, a vizinhança estava gritando, dizendo, ei, o pessoal ali ficou rico. Por quê? Está todo mundo dizendo que eles vão para o Rio de Janeiro. É verdade. Antigamente as notícias que chegavam de quem vinha para o Rio no Aí Nordeste a gente era entrou essa. dentro daquele pau de arara, pode falar aqui, né? Pode, Pau de arara. pode. E a gente veio cheio de saco de farinha, com um pedaço de frango enrolado no saco, 5 cabeçudos do Nordeste aqui para o Rio de Janeiro. Jesus. E quando a gente chegou aqui, se deparou com essa situação. Com a realidade Com a bem realidade. difícil também. E pouco tempo depois, né, a gente acabou ficando aí com a ausência do nosso pai. Mas, para finalizar aqui, falando do meu pai, eu tenho vontade, Deus sabe do meu coração, e é um pedido que eu faço ao nosso Deus, que é o Pai. Eu preciso ainda ver o meu pai vivo para dizer para ele que o nosso pai, o pai de todos, está ainda aguardando ele de braços abertos. Amém, glória a Deus. Amém. Breno, quer deixar um recado aí para algum filho, algum pai? Pode falar, fica à vontade. Sim. Quero agradecer a todos, né, por poder estar nos acompanhando até agora. E o recado que eu vou dar para vocês é que aconteceu comigo, acredito também com o pastor, e talvez possa estar acontecendo com muita gente, presente nunca substitui a presença. Me lembro que por uma época meu pai sumido, ele tentava algumas vezes dar um presente. Ele aparecia, dava um presente e sumia. Nenhum presente que ele me dava substituía a presença dele. O que eu queria não eram os presentes. O que eu sempre quis foi a presença dele. Então fica essa dica aí e agradecer por essa oportunidade de estar aqui no programa. Amém. Você que puder, acompanha a gente nas redes sociais. Breno Fortunato, Breno é com 2 N, tanto no YouTube, Instagram, Facebook. Um abraço, que Deus te abençoe. Manda um beijão também para a mamãe, né? E isso, um beijo para minha mãe. Com certeza está acompanhando, Dona Maria Isabel, tá?
Deus abençoe. Minha irmã, Brenda também. Forte abraço. Meu pai, seu Antônio. Que Deus abençoe. Pastor, deixa aí uma palavra. Amém. Eu também quero agradecer, tá bom? Por ter participado desse programa tão abençoado. E dizer a você o seguinte: honre. Amém. Independente do que aconteceu e do que esteja acontecendo. O sucesso que você vai ter na vida vai ser se você honrar. Talvez você não entenda o momento, talvez você tenha uma família onde o pai é bruto, onde as coisas não são tão fáceis quanto parece no programa de televisão. Verdade. Mas uma coisa eu digo para você: o segredo do sucesso de qualquer pessoa é honrar pai e honrar mãe. Amém. É honrar a sua família. Hoje eu sou pai de 2 filhos, faz 29 agora, dia 15, a gente está no dia 13, ele faz 29 anos agora no dia 23, perdão, dia 15 sou eu, gente. Lá em casa é uma bênção. Abriu lá em casa, tem um que faz dia 15, tem um que faz dia 20 e um que faz dia 23. Os homens da casa. Então, meu filho faz 29 anos, o mais velho, e o mais novo faz 4 anos de idade. O negócio lá é sério. Oh, glória a Deus. Então, a gente está muito feliz, porque Deus, que é pai de todos nós, da nossa família, tem nos dado graça. Está lá minha esposa, Patrícia, um beijo, te amo demais. Em breve a Patrícia vai estar aqui, hein? Oh, glória a Deus. Essa mulher a gente retada, gente. A gente vai fazer agora 30 anos de casado, tá certo? E eu espero que os meus filhos aprendam comigo, mas observem os meus erros também, para que lá na frente eles não errem como eu errei. Verdade. Que eles sejam melhores pais do que eu no futuro. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Breno, você ainda não é pai, você não é casado. Não. Né? Mas eu acredito que você pode afirmar com convicção, não com orgulho nem por soberba, mas que você vai poder viver aquilo que o seu pai tanto pediu para você fazer, né? Fazer o diferente, ser diferente, não dar continuidade aos pecados da família, né, Breno? Com certeza, é o meu desejo, um dia, Deus nos permitindo, até lá ele não voltar, Sim, nós claro. temos o nosso filho e poder criar ele, ajudar ele a trilhar os mesmos passos que eu trilhei na igreja. Na presença do Senhor. E na presença de Deus, que é o melhor caminho, Verdade. sem dúvidas alguma. Verdade. Breno, não Sim. vou perder a oportunidade de ter você aqui no nosso programa sem ouvir você cantar. Então, canta um louvor aí para esses filhos, os filhos que são pais, os pais, né, que são filhos, os filhos que vão se tornar pai um dia, né? Deixa aí um louvorzinho pra gente. Quero ser boca de Deus para você aqui agora, e esse Deus que é o nosso Pai grandão diz para você aí: Amém. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. O Pai te ama incondicionalmente. Amém. Sem palavras. Vamos agora para o quadro Colocando a Casa em Ordem com a escritora, palestrante e professora Eleusa Matos. Salmos, capítulo 103, versículo 13. Diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Eu gosto desse versículo. E eu vou dizer por quê. Por causa da comparação que é feita nesse versículo. Como um pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Reparou que a Bíblia está comparando um pai compassivo com o Deus que é compassivo? Reparem que na nossa cultura brasileira,
A gente tem a figura de um pai, como uma pessoa grossa, fria. Ah, a mãe é toda cheia de nhenhenhê, mãe é toda carinhosa, pai é frio, pai é assim, é grosso. A Bíblia não diz isso não. Eu acabei de ler um versículo que diz assim, olha, assim como um pai se compadece do filho, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Reparou que a Bíblia está comparando você, pai, com o Senhor? Está falando que um pai é compassivo. Sabe o que é compassivo? É amoroso. é amável. Tem compaixão. Sabe, tira esse negócio de que pai não sabe dar carinho. Enquanto o seu filho puder ser abraçado, abrace-o. Haverá um dia que você quererá abraçá-lo e talvez não vá poder. Deixa eu lhe dizer, pareça-se com o Senhor, pai. Eu sempre digo que você é chamado pelo seu filho, do mesmo jeito que eu chamo Deus, pai. Eu tenho um capítulo nesse livro aqui que fala paternidade de excelência. Eu chorei em algumas partes quando eu estava escrevendo esse livro, mas esse capítulo, eu escrevi ele todo chorando. Eu trabalho com educação, eu tenho alunos, e eu percebo a história dos meus alunos, quantos problemas eles têm emocionais por causa de pai. A ausência da paternidade. Eu sei que a gente vive num país onde se fala muito no aborto materno, mas não se fala em abandono paterno. Homens que abandonam filhos, homens que ignoram filhos, homens que maltratam filhos, homens que fazem o filho e nem sequer registram, ou pensam que é pai porque registra, ou pensa que é pai porque dá uma pensão de R$300. Não é não. Um pai vai além de um registro. Um pai vai além de uma pensão. Um pai precisa ser compassivo. Um pai precisa ser amoroso. Um pai, na Bíblia, é comparado com Deus. Como um pai é compassivo com os seus filhos, assim o Senhor é compassivo com aqueles que o temem. Eu vim aqui dizer para você que é pai. Talvez o seu filho tenha dias que não lhe vê. Sim, eu tenho alunos que compram um presente no Dia dos Pais e um mês passa e eles não conseguem ver o pai para entregar o presente do Dia dos Pais. Faz isso não. Não faça isso. Você, homem que está me ouvindo, em nome de Jesus, cumpra o seu papel de pai. A imagem que o seu filho tiver de você, ele terá de Deus. Porque a Bíblia diz, como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ame o seu filho, seja pai, seja presente. O seu filho precisa de você, da sua responsabilidade e também da sua pensão. Assuma seu filho, cuide do seu filho e seja pai enquanto há tempo. Que o Senhor te dê essa graça e essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Olá,
Olá, me chamo Clarissa Moura Lima. E eu me chamo Mayara Mendes. E esse é o quadro Talento Infanto Juvenil. E hoje a apresentação está por nossa conta. Vamos tocar e cantar a música Em Teus Braços, de Laura Sougueles. Então vamos à apresentação. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio sim. Recaio em tua graça. Eu conto contigo, Pai. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, Me guarda. E essa foi a nossa apresentação. Obrigada pela sua atenção. Quero agradecer a Boutique Nona Dress por me fornecer esse lindo vestido. E agradecemos a Cleo Biju. Até o próximo Talento Infanto Juvenil. O programa Improváveis é o programa que trabalha fazendo o marketing do reino de Deus. E aqui, o único nome que é glorificado é o nome de Jesus de Nazaré. E eu quero convidar você, querido improvável, a convidar as pessoas a assistir o nosso programa, a ir lá nas redes sociais, interagir, curtir, né, seguir no Instagram. E os nossos programas estão no YouTube. Você pode compartilhar com quem você quiser. Não esqueça, Priscila Moura Lima é da Baixada. Eu te represento na televisão brasileira. E quando nós crescemos, a Baixada também fica famosa. Porque é para isso que nós estamos aqui, representando você, que se sente esquecido. Estou aqui para fazer você ser lembrado. Somos lembrados aqui na Bem Mais TV. E eu quero agradecer a Bem Mais TV pela porta que abriu para pessoas improváveis como eu. Eu sou a maior improvável da televisão brasileira, mas eu sou escolhida do Senhor. E isso aí é fato. Quero agradecer também a loja Samira Modas pela saia jeans maravilhosa. E você encontra muito jeans dos tamanhos do 38 ao 54 na loja Samira Modas, que fica no Shopping Center de Duque de Caxias. E a nossa parceria forte, Linda Flor Moda Evangélica, que nos mandou essa blusa linda. Então, a Linda Flor Moda Evangélica, que foi muito inteligente em nos mandar essa blusa, que é a cara do programa de hoje. Tá bom?
siga os nossos parceiros e semeadores e você pode fazer parte dessa família, tá? Então, eu quero agradecer também a Sorveteria Estelato, tá bom? Obrigada por nos apoiar, e ao Baratão da Informática, que é um semeador, um patrocinador aqui da nossa terra Pantanal. Deus abençoe você, querido Improvável, e não esqueça que aqui no programa Improváveis, você, de toda a Baixada, é representado. Até a próxima.